E segundo o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Piauí assumiu a primeira colocação no ranking de queimadas no Brasil no mês de setembro, o que coloca o estado em situação crítica. Os municípios de São Raimundo Nonato e Santa Filomena, no sul do estado, são os mais castigados. No Piauí, são em média 177 focos de incêndios por dia e 7 a cada hora. Vamos conferir a reportagem. Há vários dias, as matas do sul do Piauí vêm sendo consumidas pelas chamas. O fogo se concentra em áreas de Caatinga, na região de São Raimundo Nonato, e nos Cerrados, na região de Santa Filomena. Centenas de homens de brigadas civis, bombeiros e voluntários tentam conter o avanço das chamas. Até um avião do youtuber Whindersson Nunes está sendo usado no combate aos incêndios. Mas quando um foco é controlado, logo surge outro num ponto diferente. As altas temperaturas, a baixa umidade e a ação do homem acabam contribuindo para essa situação. É um quadro preocupante, né? A gente observa isso com bastante preocupação, traz muitos prejuízos para a fauna, para a flora, para a qualidade do ar respirável, que prejudica a saúde das pessoas, né? É com muita tristeza, é com profunda tristeza também que a gente realiza esses combates, porque quando a gente está lá em combate, a gente vê em loco, a gente presencia a quantidade enorme de animais silvestres que morrem queimados. Muitos deles que a gente vê ainda nem chegam a estar mortos, mas que a gente vê que vai chegar ao óbito porque estão ali queimados, com grande parte do corpo queimado. E infelizmente não tem muito o que fazer para salvá-los, né? Então são inúmeros os prejuízos. Então o Corpo de Bombeiros recebe com muita preocupação, porque logicamente nós nos preparamos para esse período de estiagem, que é comum ter sempre essas queimadas, né? O que não é para ser mais, com todos os anos sempre sendo avisado, já era para ir diminuindo essa cultura das queimadas, que nós vemos que é extremamente prejudicial. Mas a cada ano vem aumentando mais ainda. E esse ano aumentou muito mais que o ano passado. Este já é o pior mês de setembro das últimas décadas em quantidade de focos de incêndio nas matas do Piauí. Se comparado com 2020, quando foram registrados 1.017 focos de incêndio de janeiro a agosto, o aumento das queimadas este ano foi de 116%, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E segundo números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 1º a 13 de setembro foram registrados 2.312 focos de incêndio no estado. Isso dá uma média de 77 novos focos a cada dia e 7 a cada hora. Fogo que queima a vegetação, que mata os animais. Cenário que vai demorar décadas a ser recuperado, segundo esta pesquisadora. Para recuperar essas áreas são cerca de 20 a 30 anos, toda a vegetação que foi perdida, todas as espécies de animais, porque os animais que não morrem, né, durante as queimadas, eles evadem para outras regiões. E os animais dessa região de Cerrado e Caatinga, eles são espécies que só tem nessa região, por exemplo, o tatu-bola, o mocó, né? Ou eles vão migrar para outros espaços em que não foram afetados pelo fogo, ou de alguma forma eles conseguem resistir, né? Mas se não morrer, né? Mas eles ficam ali próximo, depois voltam. Mas para recuperar todo aquele ciclo de ecossistema existente naquela área é cerca de 20 a 30 anos. As queimadas não afetam apenas a fauna e a flora. A própria sobrevivência do homem, a maioria agricultores, famílias do campo, é afetada após os incêndios florestais. As consequências para o homem geralmente são relacionadas à saúde, né? Surgimento de doenças respiratórias como asma, pneumonia, bronquite, que são causadas pela intoxicação, né, do ar, além de afetar o microclima daquela região, porque a região não vai ter mais vegetação, né? A vegetação ela foi destruída em uma
uma larga escala. Para ela recuperar vai demorar alguns anos, né? Então, a tendência é que esse lugar ele fique mais afetado, por exemplo, ele vai ficar mais quente, né? Com menos sombra, vai sofrer uma maior erosão do solo, que é o que eles usam, né? Vai sofrer uma maior erosão do solo, porque nos períodos de chuva, o impacto da chuva no solo, ele vai ser bem maior do que com a vegetação, né? A vegetação, ela tem essa responsabilidade de proteger o solo dos impactos da chuva, né? Então, o processo erosivo vai ser bem maior. A natureza já não está mais aguentando, está pedindo socorro. Então, nós temos que acabar imediatamente com essas práticas danosas à natureza e criminosas, porque essa época do ano tem decreto federal falando que é crime tocar fogo na vegetação. Qualquer tipo de queimada dessa época do ano é crime. Então, essas pessoas podem estar respondendo criminalmente por isso. E nós temos que contribuir, todo mundo hoje tem disponível um objeto de captura de imagens. Todo mundo hoje tem um celular. E se você vir alguém fazendo essa prática, você deve tirar fotos, fazer vídeos, encaminhar o órgão ambiental da sua região. Atura aquele fogo. Tá na mandioca, pai, ó. Tá vendo? Bom, como a gente viu aí na matéria, vários municípios do Piauí estão sendo castigados pelas queimadas, o que vem causando preocupação entre autoridades e especialistas. Com a chegada do BR-Obró, aumento do calor, queda da umidade do ar e o início das queimadas agrícolas, alguns cuidados devem ser tomados para evitar os riscos dessa prática. Sobre o assunto, nós conversamos com o climatologista Werton Costa. Confira. Nós temos nos debruçado sobre o fenômeno das queimadas na faixa meio norte, na transição do Piauí com o Maranhão, entre a faixa amazônica e a faixa do semiárido. Temos nos debruçado também sobre o calendário agrícola e os elementos motivacionais. Nós sabemos que o fogo é a ferramenta primordial, mais barata, mais cômoda para a limpeza de terreno. Porém, o período do calendário agrícola coincide com o período em que nós temos um incremento de calor e baixa umidade. Esses dois fatores fazem com que a inflamabilidade, ou seja, a capacidade da vegetação ressecada entrar em combustão rapidamente. Porém, favorece a propagação rápida das chamas, de tal forma que uma queimada feita sem critérios, sem aceiros, ela pode se transformar em um incêndio. Um incêndio florestal com repercussão sobre o patrimônio das pessoas. O caso emblemático da Serra da Capivara comprova isso. Você teve ali uma queimada em determinada propriedade que alcançou uma dimensão muito ampla, saiu da condição de queimada para incêndio florestal, e esse incêndio foi potencializado por uma outra variável, o vento. Ou seja, o vento aumenta bastante a propagação das chamas. E lá, uma realidade extremamente singular. Você tem uma região de muitos morros, onde o grosso da vegetação está concentrado nos vales entre morros. Então, o fogo seguiu o caminho do vale, como as águas seguem o caminho natural, né? E ali o fogo se espalhou pela vegetação, fazendo com que aquele incêndio atingisse grandes proporções. Em que pese, né, a importância que tradicionalmente o fogo ocupou na nossa história, para a limpeza de terrenos, inclusive até para aumentar em certo momento a fertilidade do solo, nós temos que convir que o fogo é um crime ambiental. Então o fogo ele destrói a nossa biodiversidade, o fogo ao longo dos anos empobrece o solo e faz com que haja uma queda vertical da produtividade. O fogo libera materiais particulados, fumaças, cinzas, que podem proporcionar a transmissibilidade de síndromes gripais. O fogo polui o ar. Então, de tal maneira que é necessário que haja um cuidado maior com a prática das queimadas, que as autoridades sejam mais diligentes, fiscalizem, punam os transgressores e que a gente possa ter uma mudança de atitude, ter uma consciência ambiental e, mais do que isso, uma consciência cidadã, porque o fogo acaba agredindo o nosso próximo e pode repercutir sobre o patrimônio de terceiros e até sobre a vida.